No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro que temos marcados todas as sextas-feiras para trazer sempre assuntos importantes, assuntos relevantes e que possa, sem dúvida nenhuma, contribuir aí para o seu dia a dia. Então hoje nós vamos também trazer um assunto bastante bacana, sobretudo para final de temporada, para final de ano, para aproveitar o período de férias em que a gente às vezes extrapola um pouco mais, mas também é importante planejar durante todo o ano. Hoje o nosso Saúde e Bem-Estar vai falar aí de nutrição nas férias. Se você nos acompanha pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Está com a gente aí pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que começarmos o programa e acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal, Rádio Grande FM. Você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, tem a oportunidade de rever esses programas e também de compartilhar todos os conteúdos que estão lá à sua disposição. Então se inscreve aí, Rádio Grande FM, no nosso canal no YouTube, tem também, claro, o nosso Facebook. Como eu disse, vamos falar de nutrição no período de férias. E hoje quem vai nos ajudar é alguém que já é bastante conhecido de você que nos acompanha aqui nas plataformas da Rádio Grande FM, a doutora Larissa Amorim. Ela que é nutricionista, tem aqui o nosso Nutrivida na nossa casa, está sempre aqui participando com a gente, interagindo, trazendo dicas importantes, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre tudo isso. Larissa, bem-vinda aqui ao nosso programa. Vamos Obrigada. Tentar desvendar um pouquinho aí de como se preparar bem para as férias, né? Nossa, é tão importante, né, Paulo? Quanto é importante a gente se organizar. Eu brinco sempre que as pessoas falam muito assim, meu Deus, o meu problema é o que acontece entre o Natal e o Ano Novo. Sim. E eu digo que não. Que o problema está o que acontece entre o Ano Novo e o Natal. E faz todo sentido. Não Aliás, é? até quando a gente vai falar, a gente fala assim de nutrição nas férias. Mas óbvio, a gente vai também falar assim, porque é um período que você tem uma riqueza maior de alimentos, muitas festas, muitas atividades, em que há um certo descontrole, às vezes, em uma alimentação regrada. Sim. Mas claro, o principal objetivo quando se tem uma boa nutrição e quem pensa e planeja para as férias é chegar bem até esse período de férias. Isso se dá ao longo do ano, como a gente está Sim. falando sobre tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Para atingir metas e resultados, isso precisa ser organizado dentro desse período que você colocou entre o Ano Novo e o Natal e muito bem distribuído, né? E é muito importante lembrar, Paulo, que isso vai ser diferente para cada pessoa, né? Sexo, rotina de vida, né? Objetivos, metas. Então, o primeiro ponto que eu acho mais importante é traçar o seu objetivo. Sim. Né? E de preferência com um profissional que possa te ajudar, te auxiliar nesse processo. Então, um nutricionista, um médico que possa definir junto contigo quais são esses. Você vai definir os Sim. objetivos e ele vai definir as estratégias. Né? Sim. Dentro dessas estratégias é conhecer a rotina. Então, eu preciso conhecer a sua rotina, por exemplo. Qual horário você acorda? Qual horário você vai dormir? Como que é a tua qualidade de sono? Que isso influencia Sim. muito, né? Nível de estresse, que a gente já vinha falando, inclusive, isso em off. É muito importante conhecer essa rotina para poder daí traçar as estratégias. Claro que existem algumas estratégias que são comuns para todos, né? E a gente ouve muito essa fala que é comer comida de verdade. Sim. Só que a gente precisa ficar muito atento nesse assunto, porque comer comida de verdade, sim, é o mais importante, mas não é que é comida de verdade, arroz, feijão, carne, salada, que a gente pode comer à vontade. Né? Então precisa ter uma limitação e uma estratégia bem definida para que esses eventos, como você disse, possam acontecer, e eles devem acontecer de forma bacana, saudável, mas que a gente tenha dentro dos outros dias um controle maior, um equilíbrio maior, né? Optar por alimentos mais saudáveis nesse período,
cuidar com os volumes e aí sim, dentro daquele evento onde a gente está inserido, saber fazer boas escolhas. Eu acho que isso que faz a diferença. Mas esse regramento, por isso que a gente está falando de planejamento a longo prazo, ele não é muito simples para ser adaptado na vida das pessoas, sobretudo aquelas que às vezes não tinham essa organização dentro da sua nutrição, dentro da sua alimentação. Por isso a importância de quanto antes e começar aos poucos, né? Porque às vezes tem as pessoas que querem fazer algo imediatamente, mudar radicalmente de um dia para o outro e não funciona. O metabolismo demora um certo tempo para se adaptar a tudo isso, né? E eu acho que não só o metabolismo, é a parte mental que pega muito, né? Porque assim, eu costumo brincar com os meus pacientes, eu falo assim, quantos anos você tem? Eu tenho 40. Faz 40 anos que você faz assim. E aí eu, Larissa, com essa carinha de novinha, né? Chego para você e falo, não, a partir de agora tudo mudou. Você precisa fazer isso, isso, isso. Não é assim que funciona. As metas, elas precisam ser alcançáveis. Não adianta eu falar para você assim, que você que não consome, por exemplo, nada de água durante o seu dia. Eu chegar e falar assim, bom, a partir de hoje, você precisa consumir 3 litros de água. Não tem cabimento. Você não vai conseguir fazer essa evolução da noite para o dia. Exatamente, num curto espaço de tempo. Não tem como. Então, eu prefiro estratégias onde eu coloco pequenas metas e a gente vai evoluindo ao longo do processo. Então, vou dar exemplo da água, como eu falei. Para quem não bebe nada de água, se você passar a consumir 250 ml de água todos os dias de forma constante, para mim já é uma evolução. Sim, e daqui a pouco você aumenta para 300 e assim sucessivamente e vai passo a passo. E é importante também dizer sobre as questões dos hábitos alimentares, que aquilo que é feito com controle, com regramento, tudo é permitido, né? Porque existe aquelas questões de cortar muitos alimentos. Existem algumas questões de indicações, aí vai entrar daquelas questões médicas que você deve evitar, mas a pessoa não precisa, vou mudar meus hábitos alimentares, vou deixar de comer determinado alimento. Não, você pode continuar desde que haja exatamente esse conhecimento da quantidade que você pode ter dentro de um determinado período, né? E não é só a quantidade, tá? Existe algo ainda mais importante do que a quantidade, Paulo, que é o horário em que você está ingerindo determinado alimento e qual alimento está junto com ele. Então, muitas vezes a gente recebe dentro do consultório exatamente essa queixa. Eu vim aqui, mas você não pode cortar o meu chocolate. Eu vim aqui, mas você não pode cortar a minha cervejinha. Mas quem disse que a gente precisa cortar? Só se for cortar mesmo, né? Cortar o chocolate para dividir ele ao meio. Mas caso contrário, se você não tem uma patologia específica onde isso é necessário acontecer, se você não tem uma especificação para um protocolo específico por conta de algum objetivo específico também, não tem necessidade de cortar nenhum alimento. A gente precisa incluir esse alimento de forma controlada, né? Muitas vezes limitada. Então, vou dar o exemplo do doce, que eu acho que é um dos piores, assim, né? Que as pessoas falam, não posso comer doce. Essa semana eu atendendo uma paciente, ela falou assim pra mim, eu tô sentindo muita vontade de comer doce, principalmente na semana pré-menstrual. Aí eu falei assim, por que você não come? Aí ela, mas eu posso? Eu falei, claro que você pode. Eu calculo para você, eu coloco na sua dieta, coloco a quantidade que é o adequado no horário certo. Então, doce. Vou deixar, inclusive, uma dica muito importante. Doce, ele precisa ser consumido após uma grande refeição. Então, você acabou de almoçar, aonde você tem na refeição fibra, que é folhas, saladas, onde você tem na refeição proteína, que é carne, leite, ovo, né? Então, nessa refeição principal, que pode ser café da manhã, almoço ou jantar, se você teve esses 2 grupos alimentares, o doce ele pode vir subsequente e não é para esperar 1 hora para comer o doce, é subsequente mesmo, acabou de comer e vai comer o doce, em doses limitadas. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do doce de leite, que eu acho que é o que o pessoal gosta bastante, ou do chocolate, né? Eu posso consumir após uma refeição do almoço 1 colher de doce de leite sem causar mal. Ele tem mais ou menos 60 calorias. É pouco. Uma barrinha de chocolate pequena, daquelas individuais, também, um bombom, ele tem em torno de 80 a 90 calorias. Não é isso que atrapalha o processo do equilíbrio e da dieta adequada. E sobretudo, quando a gente falar de nutrição e você tem uma alimentação saudável, você tem,
palavra nutrição vem exatamente dos nutrientes que os alimentos possuem. E o nosso organismo precisa de determinados nutrientes, inclusive para nos dar o fortalecimento muscular, o fortalecimento físico. E quando você deixa de forma radical, de repente, de consumir determinados alimentos, você também tem essa deficiência nutritiva, né? E aí você pegou um ponto muito interessante, que dentro do consultório eu vejo assim, ó, o paciente chega com uma alimentação, eu falo de macro, o que é macro? É carboidrato, proteína e lipídio. Carboidrato, arroz, macarrão, Sim. pão, proteína que são as carnes, leite, ovos e as gorduras em si. O macro tá tudo ok, mas as pessoas esquecem que existe o micro e que sem eles a gente não consegue fazer contração muscular, melhorar essa produção hormonal, tudo depende do micro. E onde está o micro? Nas frutas, nas verduras, nos legumes. Quando você começa a anamnese, o que é a anamnese? É conversar com o paciente para entender o que ele faz com a alimentação dele no dia a dia. Ele até fala para você que gosta de fruta. Adoro fruta. Nossa, adoro uma salada. Quando você começa a fazer o recordatório do dia dele, aquilo não acontece com frequência. O que acontece com frequência? Arroz, feijão e carne. O que acontece no café da manhã com frequência? Pão e ovo? Então eu tenho os macros muito bem assim, consumidos, mas os micros, eles são esquecidos. E ele vem exatamente nessa complementação que ao longo do dia a gente precisa, até sobre isso que gostaria de falar contigo, sobre as questões das quantidades de vezes que a gente come durante o dia. A grande maioria das pessoas, por conta até das suas atividades de tempo, fazem as três principais, café da manhã, almoço e jantar. Mas é importante que, de repente, a gente distribua essa alimentação de uma forma mais equilibrada. Em outros momentos do dia, até 5, 6 refeições diárias, talvez a gente consiga ter esse equilíbrio melhor do que só efetivamente nessas três principais, né? Sim, e existe justificativa fisiológica para isso, Paulo. Se a gente concentrar a nossa refeição em 3 refeições principais, muitas vezes a gente faz uma carga concentrada para o nosso corpo fazer o processo digestivo, não é legal. Muitos nutrientes não conseguem ser absorvidos ali tudo de uma vez, né? Então eu vou te dar o exemplo principal, que é a proteína. A proteína ela é essencial para o nosso renovação celular, para a questão do músculo, dessa força muscular, né? E a proteína, ela tem um limite. O nosso intestino, ela absorve até um limite, uma quantidade. Sim. Então, não adianta eu consumir lá tudo na refeição do almoço ou tudo na refeição do jantar, que não é absorvido. E todos nós temos uma quantidade necessária por dia. Eu costumo comparar com uma construção de casa. Quando você vai construir uma casa, vamos colocar assim, a grosso modo, eu preciso do tijolo e do cimento ali, né? E eu preciso, vamos supor, de 100 tijolos para construir aquela casa. Só que toda vez que eu vou construir uma casa nova, ao invés de dar 100 tijolos, eu dou só 50. A casa vai ser construída. E é isso que a gente faz com o nosso organismo quando a gente não oferta o nutriente adequado na quantidade adequada. E se entregar 150 tijolos, 50 vão ser perdidos porque não vai ser utilizado dentro dessa absorção. Bacana a analogia que você faz exatamente nesse sentido. Traz essa clareza, né, para poder entender o quanto é importante. É muito importante, não tenho dúvidas disso. Mas vamos falar um pouquinho agora daquilo que a gente falou aqui do começo, porque a gente está falando aqui, e falamos um pouco e sempre ficamos ao longo do ano, que é aquela preparação de alguém que é mais organizado. Sim. Mas existe, e talvez a grande maioria das pessoas que resolvem entrar dentro de um controle porque elas querem mudar o seu corpo, alguma coisa, ou chegar bem num período de final de ano, já quando resolvem marcar a sua viagem, estão mais próximos, aí são um tanto quanto mais radicais. Existe hoje muito também o compartilhamento de dietas que as pessoas acabam compartilhando. Para mim foi bom, faça isso, faça aquilo. Queria que você falasse dos riscos desse tipo de situação. A gente até já falou um pouquinho das mudanças radicais da noite para o dia. Primeiro, pelo que eu entendi do que você falou, não vão surtir muito efeito. E, aliás, pode até ter um efeito contrário em relação a outros problemas de saúde, né? Então, quando a gente faz essas restrições muito grandes, elas podem até funcionar por um determinado tempo. Por exemplo, eu faço uma dieta muito restritiva, né? E eu vou lá e tiro todo o meu carboidrato. Carboidrato é importante porque ele traz energia
principalmente para o cérebro. E aí as pessoas começam a ficar letárgicas, né? Elas começam a ficar mais lentas e não entendem o porquê. Eu tô ficando meio lesado, eu não tenho ânimo para fazer nada, mas tá comendo só proteína e gordura e tirou totalmente o carboidrato. O que acontece principalmente nesse tipo de dieta? Você seca mesmo, por quê? Porque você desidrata principalmente. E aí é só chegar na praia e comer e tomar a primeira coisa fora daquilo que você estava fazendo antes que faz... E aí, qual o objetivo de tudo isso, né? Fora que com isso, muitas vezes as pessoas acabam abusando da quantidade de proteína, e se não é bom para os nossos rins, a gente acaba podendo fazer uma toxicidade renal, né? Às vezes acaba utilizando muito industrializado nesse sentido, aumentando a pressão, porque o industrializado ele tem uma quantidade maior de sódio, então a gente faz esse descontrole. Sim. Fora que intestino normalmente não funciona com essas dietas restritivas. O nosso intestino é segundo o cérebro. É ali que absorve tudo que a gente precisa para viver. Se o intestino não está funcionando legal, não tem funcionalidade do corpo de forma adequada. Ô Larissa, a gente estava falando agora há pouco e sobretudo dentro do conjunto de que para funcionar bem essas questões, você colocou até a questão do sono, dormir com qualidade, você ter horário para acordar, atividade física e tudo mais. Quando a gente está nesse período que você vai, por exemplo, para uma praia, você vai para um outro local, isso tudo vai para o espaço, porque você acaba mudando seu horário de dormir, acorda muito cedo, há uma ingestão geralmente maior de bebidas alcoólicas, então você tem que ter um descontrole total em relação à tua rotina de dia a dia. De que forma uma alimentação pode compensar essa mudança tão drástica que a gente tem da nossa rotina, dos nossos afazeres? Olha, o que eu gosto sempre de explicar é assim, comece seu dia bem. Normalmente a gente vai para hotel ou a gente tem mais tempo para tomar esse café da manhã. Então comece caprichando no teu café da manhã, optando por boas fontes de proteína e de vitaminas e minerais e fibras, ou seja, coma frutas com proteína. Evite de pôr muito carboidrato nesse horário, porque provavelmente ao longo do dia você vai ingerir uma quantidade maior. Então comece o café da manhã sendo um café da manhã legal. Se estiver no hotel, ótimo, porque lá a gente tem várias opções, né? Assim, o café da manhã é bem reforçado. Depois, ao longo do dia, abuse na hidratação. Então, consuma bastante água, porque por mais que você está ingerindo bebida alcoólica, se você estiver hidratando com água, você também vai ajudar nesse processo de limpeza do teu organismo. Então, hidrate bastante, né? Não esqueça da água. Sempre que tiver oportunidade nos restaurantes ou nos locais, opte por coisas que tenham salada ou que tenham frutas e carregue isso dentro da bolsa. Então, carregar maçã, pera, goiaba, são frutas que são práticas e você consegue levar dentro da bolsa, não estragam com tanta rapidez. Castanhas são excelentes snacks, né? Não pode abusar da quantidade, mas é ótimo para você não ficar com tanta fome ao longo do dia, acabar abusando na quantidade. Até nisso, essa escolha dessa alimentação, me corrija se eu estiver errado, por exemplo, até frutas que ajudam na própria digestão. Se você colocar, por exemplo, um abacaxi, uma laranja, posteriormente as refeições principais, talvez seja algo também bastante interessante. São frutas que geralmente você tem o ano todo à disposição, fim de ano, e de fácil alcance também. Né? O abacaxi, o gengibre é excelente incluir na alimentação, porque ele ajuda muito nesse processo digestivo. Quando a gente fala dessa questão da hidratação ao longo do dia, também a melancia é uma outra fruta que é bem bacana. O kiwi é uma fruta que também tem auxiliado bastante no processo de funcionamento intestinal e desse processo digestivo também. Então, fazer boas escolhas sempre que possível. E outra coisa que eu acho muito importante é trabalhar o emocional para não exagerar nas quantidades. Comer mais tranquilamente. Afinal de contas, você tem tempo. Não precisa mastigar como você mastiga no dia a dia, que é assim, eu tenho meia hora para entrar no trabalho de volta, né? Então, aproveite. A gente tem um termo na nutrição que está sendo muito estudado agora, que chama Mindful Eat. O que significa isso? É uma concentração no momento da refeição. Então, quando você vai comer sentindo o cheiro, aproveitando, degustando, coloca o alimento na boca, sem pressa. Isso faz total diferença para você diminuir o exagero.
Sim. E começar pela salada também é uma estratégia que funciona muito bem. Então, são pequenas estratégias que você vai incluindo ao longo do seu dia e que com certeza vão diminuir alguns quilinhos que vão voltar com você depois das férias de fim de ano. Não tenha dúvidas, né? Isso é natural. Eu queria, geralmente também quem sai, ele sai talvez da sua região, da sua regionalidade, dos seus costumes alimentares. E é natural que quando você vai para uma região que você não conhece, você também conhecer um pouquinho da culinária local. E aí você acaba experimentando coisas que você não está acostumado. Sim. Mas é importante também a gente ter certos cuidados em relação a isso, porque a gente não está exatamente, o nosso corpo não está habituado, às vezes, a alguns alimentos que para muitos lá é algo comum, para a gente pode ser um tanto quanto mais forte, a gente não aceite bem, então tem que ter cuidados também em relação a isso, né? E mais ainda com cuidado com relação à higiene. Eu falo que na praia, principalmente, né, olhar se aquela pessoa que está passando vendendo um alimento, se ela está com uma térmica e que o alimento, quando você pegou nele, ele está geladinho, né? O local onde você escolheu como restaurante para se alimentar, não é que você vai entrar na cozinha. Eu, se deixasse, eu entrava em todas as cozinhas, meu marido que me proíbe. Mas necessário que você dê uma olhada, né? Se o lugar parece... é possível fazer algumas observações com relação a isso, né? Você olha no local, você já tem uma ideia se o local é limpo ou não, se as pessoas têm um cuidado com a higiene, porque mais ainda é essa questão da higiene, sabe? Mas, claro, consumir alimentos que não fazem parte da sua rotina podem sim estragar as tuas férias. Então, tomar muito cuidado quanto a isso e ter sempre ali algum medicamento que auxilie, pedir essa orientação ao médico, né? Se você tiver algum desarranjo, você saber como utilizar algum medicamento ou buscar um pronto atendimento, caso isso aconteça, é muito importante, porque acontece muito, principalmente a desidratação de forma rápida, porque quando a gente está na praia, a gente está no verão, está perdendo mais líquido e essa questão da hidratação é muito importante. É fundamental, na verdade ela vai ter que caminhar contigo o tempo todo dentro desse período que está lá. E aí entra a questão da atividade física. Apesar de você estar de férias, você estar curtindo, talvez o próprio ambiente, por exemplo, você vai para uma região de praia, ele favorece também, até mesmo aqueles que não têm aquele costume de fazer as suas caminhadas. Isso é importante também logo pela manhã ou no final de tarde, você também aproveitar e manter esse corpo também em atividade. Não é aquele camarada que chega e vai sentar na cadeira de praia cedo, só sai de noite, todo dia repete. Você precisa ter também essa atividade física como parceira durante os eventos de festas. Né? Eu gosto de manter a minha atividade física pelo menos a cada 3 dias quando eu viajo, né? Mas isso é uma característica minha. Eu já sou uma pessoa que tem o hábito de fazer atividade física regular, então para mim faz muita diferença. E normalmente quando a gente vai para a praia, a gente acaba fazendo aquela caminhadinha dentro da praia, a gente acaba indo fazer uma visita num parque ou em algum local e você acaba caminhando ali, fazendo algum exercício, então isso já é legal. E pela manhã, como você disse, é a melhor opção, porque no final da tarde a gente já está bem cansado e acaba não fazendo. E a atividade física, ela não é uma opção hoje em dia, né, Paulo? É obrigatório, a gente precisa fazer. Claro que ali dentro dos 10 dias você não vai fazer uma atividade física intensa como você faz durante o resto do ano todo. Mas fazer essa atividade física vai fazer total diferença, principalmente nessa questão de retenção de líquido que a gente tem muito por ficar muito sentado às vezes, né, durante as férias. Você falou algumas vezes aqui durante a nossa conversa sobre a importância da hidratação e a água como o ponto principal. Mas também é possível você junto com a água, você ter outros meios de hidratação. Você falou agora há pouco da melancia, que é uma das frutas tropicais, que também acho que é bastante interessante nisso. Você vai para uma praia, por exemplo, uma água de coco, são complementares, que é importante também você juntar junto com toda a sua alimentação, também a parte de hidratação, outros elementos, né? Sim. Quando a gente fala de hidratação, é importante lembrar que ela não é igual para todo mundo, tá? Porque a gente escuta muito assim, consuma 2 litros de água. Não é assim que funciona. Ela varia conforme o peso, principalmente, do paciente. Então, ela varia de 30 a 50 ml por quilo de peso. É importante frisar isso, porque às vezes quer que uma pessoa com o meu peso consuma a mesma quantidade que uma pessoa com metade do meu peso. Não é assim que funciona. Então, essa hidratação é importante. Lembrando que tudo que é líquido hidrata.
Mas tudo que é alimento que vem agregado com outra coisa, por exemplo, o café, o suco, a melancia, as frutas, o feijão, um arroz doce, uma canjica, tudo isso hidrata. Mas tudo isso hidrata menos do que a própria água. Por quê? Porque quando eu tenho o alimento, eu perco um pouco da absorção desse líquido. Mas ele hidrata também. Então é importante contar com tudo isso. Sim. O que eu gosto de falar também é cuidado para não substituir tudo da água por esses outros alimentos. Então eu não quero tomar água, eu tomo suco. Suco tem bastante caloria, né? Suco tem bastante açúcar. Mesmo que não seja adicionado açúcar, que seja um suco natural, ele tem açúcar da fruta. Vou tomar só isotônico, né? Eu adoro isotônico, vou tomar só isotônico. Isotônico tem outros nutrientes que não são interessantes consumir em excesso, assim como a água de coco não pode ser consumida em excesso, porque pode dar taquicardia, pode descompensar o coração. Então tem que só tomar esses cuidados. A água é o principal. Mas se eu estou me hidratando com outras coisas, ele complementa essa hidratação. E vamos falar, talvez possa ser dentro daquilo que se consome mais em locais como esse, o maior vilão, mas não dizer que as pessoas não façam isso. E até seria utopia, mas já que não se faz. Você vai falar, vai consumir a bebida alcoólica, a cervejinha, que todo mundo gosta na praia e pede esse ambiente, né? Mas a cerveja, no caso, ela vai exigir que você consuma mais água, porque o álcool ali dentro desse líquido, ele faz realmente um processo do teu metabolismo mais lento e, consequentemente, você precisa ir colocando água para poder e novamente equilibrando esse funcionamento do organismo, né? Também, além disso, a cerveja principalmente, ela é um pouco diurética. Então, como ela é diurética, ela vai fazer você excretar mais água. Tudo que é diurético faz isso. O tereré faz isso, o café faz isso, o chá faz isso, a cerveja faz isso. Então, todos esses alimentos, eles estimulam uma maior excreção, ou seja, você urina muito mais. Quando eu estou urinando muito mais, entende que eu estou tirando mais líquido do que deixando líquido no corpo? Então, por isso que essa compensação da hidratação, ela é fundamental. E muitas vezes até maior do que o normal. Mas então eu estou tomando bastante cervejinha, agora hoje eu não preciso beber água. Pelo contrário. Vai intercalando com a água, porque isso até reduz aquela ressaca, aquele desconforto no dia seguinte. E tem outro detalhe, quando você está tirando o líquido, desidratando através da urina, além disso tem outros sais minerais importantes dentro do corpo que também são colocados para fora do organismo, que precisam ser repostos num período, porque daqui a pouco você vai sentir falta exatamente disso. Você nem consegue terminar esse seu período de férias, de atividade, com a mesma qualidade que você chegou, né? Não, sem contar que cerveja tem caloria. Né? Então, assim, a gente precisa de uma quantidade de caloria por dia. E essa quantidade de caloria do dia, muitas vezes é superestimada com o consumo da cerveja. Né? Cada marca vai ter uma quantidade diferente de caloria, por isso que muitas vezes a gente fala assim, mas eu quase não comi nessas férias, eu engordei tanto. Mas a bebida alcoólica, para você entender a relação, Paulo, 1 grama de carboidrato, ele tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 ml de álcool tem 7 calorias. Então você vê que tem bastante caloria. E aí, além de tudo isso, a gente ainda está comendo uma batata frita, um peixinho frito, um camarão frito, que são coisas que vêm adicionado, que se é frito, com mais gordura, e aí tem mais caloria. Então acaba sendo um boom de calorias a mais. Né? Que a gente acaba e num período concentrado, né? E aí a gente começou aqui, eu me lembro, você falou que a gente tem que preocupar com o que se come entre o Ano Novo e o Natal. Então já dá para dizer, estamos caminhando para o final do programa também, quando você se organiza bem nesse período que você tem ali de atividades, de festas, você inclusive já está planejando a seguinte, porque você está dando o primeiro passo para que você possa curtir legal, que depois volte para a sua rotina, porque você tem que também esse retorno para a rotina e readaptação dentro daquilo que você tem no seu dia a dia, já pensando nas próximas atividades de fim de ano, ou seja, começa ali aquilo que você quer para o ano seguinte. Né? E assim, o que eu acho legal é a gente entender que se você fez tudo direitinho entre o Ano Novo e o Natal, aproveita entre o Natal e o Ano Novo para manter uma rotina saudável e
nos dias especiais, né, dias de ceia, dia de Natal, dia de Ano Novo, não precisa se privar tanto, mas também não precisa meter o pé na jaca 100%. Você pode escolher começar pela salada, comer uma fonte de proteína boa antes de comer um excesso de carboidrato. Então, normalmente o que acontece entre o Natal e o Ano Novo é que existem muitas variedades de alimentos que a gente normalmente não come nos outros dias. Então a gente quer comer tudo no mesmo dia. Lembra que sobra para o dia seguinte e dá para você comer no outro dia. Então é só fazer esse equilíbrio, né? Começar pela salada e comer uma boa fonte de proteína no início, com certeza vão te ajudar a diminuir os excessos nesse evento. E curta aquele momento. Isso é bacana. Único. Você falou agora da questão de ceia e me chama a atenção porque geralmente ela vai ser e é naturalmente à noite, né? Então, quando exatamente a gente precisa ter um controle melhor com relação a isso. Então, as escolhas geralmente se faz, por exemplo, na minha família mais tradicional, frutas, tábua de frios, que são coisas mais leves. Aí, claro, a comida mais pesada, com churrasco, uma coisa, fica para o almoço do dia seguinte. Acho que talvez essa seja a melhor escolha pelo momento ali, né? Além da própria questão natural do evento em si, esse cuidado que a gente vai ter com a nossa saúde, né? Sim, muito legal. E fazer essas escolhas, como eu disse lá no começo, saber aquilo que a gente come junto faz diferença, porque o corpo recebe de uma forma diferente se você só come o carboidrato ou se você come fibra, proteína e carboidrato. Então, às vezes as pessoas pecam mais por aquilo que elas não comem e não por aquilo que elas comem. É verdade. Então, começar a olhar de uma forma diferente, olhar para aquilo que você está deixando de colocar no prato. Então, vamos colocar dessa vez, nesse Natal e nesse Ano Novo, vamos colocar salada nesse prato antes. Frutas no nosso dia a dia. Isso. E muita água, né? E muita água. E depois comer os outros alimentos. E o Mindful Eat. Então, comer com atenção plena, prestando atenção no que você está fazendo, se divertindo, aproveitando esse momento. É tão gostoso. É um momento onde a gente encontra a família que muitas vezes a gente não vê o ano inteiro. Exato. Né? Então, aproveitar esse momento de forma saudável mesmo. E muitos realizando sonhos, né? Às vezes de você sair e fazer algo fora, algo de diferente. Sim. E que a gente quer que isso fique, né, na sua memória, não só na memória pelo local que você esteja, mas também na sua memória como uma vida saudável, alimentação nutritiva para você e para toda a família. Larissa, obrigado por estar aqui conosco. Tenho certeza que foi muito bom esse papo que a gente teve aqui. Obrigada a você pelo convite. Desejar que você tenha ótimas férias, ótimas atividades de final de ano. Quem nos acompanha também, com toda certeza. E olha, se seguir as dicas aqui, a gente vai falar no ano que vem aqui, que a gente vai começar o ano já pensando nas férias seguintes. Obrigado por estar conosco. Obrigada a você, obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí. E vamos reforçar, você está aqui sempre com o nosso Nutrivida, com dicas importantes, convidados especiais. Estamos quase caminhando para o final da temporada 2024, mas 2025 tem muito mais pela frente, né? Muito, e a gente quer saber o que esse pessoal quer saber, né, Paulo? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram, quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse, né? Porque faz total diferença a opinião dos nossos ouvintes aqui. Com toda certeza. Então, obrigado mais uma vez a doutora Larissa Amorim, e você acompanha ela no Nutrivida aqui com a gente e aqui no nosso programa. Quem perdeu aí, não acompanhou desde o início, vai ficar à sua disposição para você rever, compartilhar com outras pessoas. Passa aí para o seu grupo de amigos, aquele grupo que você organizou para viajar, para curtir as férias juntos. Manda para todo mundo, escuta lá, vê lá o que a Larissa disse, o que nós podemos fazer durante essas férias. Quem sabe vai ser muito mais legal. Então, a gente está junto e esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Nosso Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta na Rádio Grande FM. Um abraço, até lá. Até mais.